Olá, eu sou Eduardo Pardini e esse é o segundo Conaut. Eu quero, junto com vocês, hoje discorrer um pouco sobre a importância do gerenciamento de risco num processo de governança corporativa. Mas antes de nós entrarmos nesse tópico, nós precisamos trabalhar dois pontos que são bem importantes. Por que a existência da governança corporativa e o que é essa governança corporativa? Para que a gente possa iniciar esse bate-papo, eu preciso lembrar que a governança corporativa ela é uma resposta ao conflito da agência. O conflito da agência é o que está pautando e é o que pauta a teoria da agência. Vamos imaginar que o empresário ele tem sucesso no seu empreendimento. Esse empreendimento ele vai crescendo, vai inovando. Neste momento ele atinge um tamanho aonde é necessário a contratação de um agente, de um gestor profissional, e ele vai então fazer a gestão dessa organização, mas nesse momento ainda o principal está muito próximo, mas vai havendo a dispersão de capital, vai havendo a pulverização do capital, a organização vai crescendo e este principal, este empreendedor, ele vai ficando cada vez mais longe dessa organização, ele fica mais distante da gestão. É aí aonde nasce o conflito da agência, aonde a gestão passa a tomar decisões que não necessariamente estão em conformidade com aquilo que o gestor gostaria que fosse. Existem dois axiomas que explicam isso. O primeiro axioma é o axioma de Klein. Ele diz o seguinte: olha, não existe a possibilidade de ter um contrato completo, devido a todas as variáveis que existem no mundo de negócio. E o outro axioma é o axioma de Jensen McLean, onde ele fala o seguinte: também não existe a possibilidade de gestor perfeito. E o que é esse gestor perfeito? É o gestor que sempre vai tomar decisões que estão baseadas no bem-estar da organização. Muitas vezes, o gestor tende a tomar uma decisão para o seu lado, para o seu bem-estar, e não para o bem-estar da organização. Aí é que se dá o conflito da agência. A governança corporativa, ela vem justamente para minimizar este conflito da agência. E como que ele faz? Ele faz isso de forma estrutural, aonde ele aproxima o principal da gestão. Ele faz isso através da implantação de um conselho, dos seus comitês especialistas, e permite que, através deste conselho, cada vez mais próximo do dia a dia da organização, este gestor, ele não, ou este agente, ele não tome decisões que não estejam pautadas dentro do plano da organização. Este é o conflito da agência e esta é a necessidade de nós termos hoje em dia governança corporativa que possa e que permite que a gente minimize este conflito da agência. O IBGC, que é o nosso Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que tem contribuído muito para fomentar boas práticas de governança, ele define governança como sendo, e aí eu vou tomar a liberdade de fazer uma leitura, ele diz o seguinte: governança é o sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sócio, conselho, diretoria, órgãos de fiscalização e controle e demais partes interessadas. Então é importante que vocês notem que nós estamos falando aqui de gestão, de uma gestão muito mais abrangente, aonde nós vamos fazer toda a gestão, vamos monitorar a gestão e vamos incentivar que essa gestão aplique cada vez mais boas práticas para, otimizando o capital, fazer com que nós possamos, através da missão da organização, adicionar valor, criar valor às partes relacionadas. Porque isso é muito importante observar. Uma empresa só tem razão de existir a partir do momento em que ela tem como finalidade
criar valor às partes relacionadas. Quem são as partes relacionadas? São todos aqueles que orbitam essa organização. Sócios, logicamente, gestores, colaboradores, clientes, fornecedores, toda a comunidade que orbita essa organização são as partes interessadas. E essa organização existe para criar valor para essas partes interessadas. Ela tem uma missão, que é o marco legal dela. E se ela alcançar a missão, ela vai criar valor às partes relacionadas. O IBGC ainda, ele complementa dizendo que existem 4 princípios básicos para a governança corporativa. O primeiro princípio é a transparência. E transparência é a vontade que o gestor tem de informar mais do que ele precisa informar quando legalmente inquirido. Nós também temos a equidade, que é o trato justo com todos os stakeholders, sejam eles minoritários ou não. É a decisão justa, é o trato justo, é a direção justa que abrange todos esses stakeholders. Aí nós temos também a responsabilidade, que é a accountability, que nós chamamos de prestação de contas. O accountability é a responsabilidade de que todo e qualquer gestor tem de prestar contas sobre os recursos que recebeu para realizar a sua tarefa. Tarefa essa que está relacionada aos objetivos maiores da empresa. Tarefa essa que deve estar relacionada aos objetivos operacionais, que por sua vez está ligada aos objetivos estratégicos, aonde a estratégia está relacionada à missão dessa organização. Se tudo acontece da maneira como previsto, a empresa terá uma melhor capacidade de alcançar e de criar, através da sua missão, valores, riquezas, às partes relacionadas. E por último, e não menos importante, nós temos a responsabilidade corporativa. É a responsabilidade que a corporação tem com o meio ambiente, é a responsabilidade que a corporação tem com a capacitação das pessoas que ali estão atuando dentro desta corporação, né, fazendo com que ela aconteça. É a responsabilidade que ela tem com a comunidade que está ao redor desta organização. Essa é a responsabilidade corporativa. Então, a governança corporativa, ela requer que a empresa trabalhe com esses 4 grandes princípios de forma a tornar esta empresa muito mais sustentável. Ela permite que a empresa esteja otimizando o seu capital, ela trabalhe efetivamente a sua eficiência e a sua eficácia, proporcionando a esta organização obter recursos de valores mais econômicos e muito mais palatáveis ao financiamento do seu crescimento e da sua inovação, como também ele contribui para a sua perenidade. Então, hoje em dia, falar de governança corporativa dentro de uma organização já não é mais uma maquiagem, mas sim uma necessidade de sobrevivência da organização. Pois bem, nesse momento a gente pode dizer o seguinte: não existe governança corporativa se nós não tivermos um bom e estruturado gerenciamento de risco, que por sua vez também não vai existir se nós não tivermos um bom sistema de controles internos mitigando os riscos operacionais. É importante salientar isso porque a governança só na estrutura não adianta nada. O mais importante do que a estrutura dentro deste processo de governança é ter a consciência, é ter a cultura do gerenciamento dentro daquilo que nós chamamos de boas práticas. É isso que realmente vai fazer a diferença. Nós temos visto aí várias empresas com grandes estruturas de gerenciamento de risco
e que, na realidade, não tiveram a possibilidade de mitigar os seus riscos de irregularidades, os seus riscos de imagem, e tornou e criou diversos problemas para a continuidade dessa empresa. Então, mais importante do que ter uma estrutura de governança é ter a consciência de governança. E aí passa pelo gerenciamento de risco. Eu sempre digo que o gerenciamento de risco em si, ele é o coração de toda esta organização. Porque é através da gestão de risco é que nós podemos dar ou aumentar a capacidade desta operação a alcançar os seus objetivos. A gestão de risco é que faz isso. A gestão de risco não é algo a mais que uma empresa tem que fazer. A gestão de risco é aquilo que cada gestor tem que fazer no seu dia a dia. Aí alguns podem perguntar, mas isso não acontece na minha empresa, o meu gestor acha que gestão de risco é burocracia, que não tem muito a ver para o negócio. Falta de maturidade, falta de conhecimento, aonde nós também não podemos criticar o gestor, porque é só olhar um pouco para trás e ver o seguinte, quantas vezes em um curso de graduação nós falamos de gestão de risco? Ou num curso de pós-graduação, ou no mestrado ou no doutorado, a não ser que seja algum curso voltado para o atuarial. Eu já vi cursos de auditoria que não fala de gerenciamento de risco, como existem cursos de planejamento estratégicos que não toca gerenciamento de risco. Como é que nós podemos fazer um planejamento estratégico se nós não tivermos gestão de risco ao lado para fazer toda essa sua atividade? Precisamos lembrar que o primeiro risco que tem uma organização, e isso o COSO RM 2017, na sua nova versão, já traz este conceito. O primeiro risco é o risco de nós termos estratégias não relacionadas com a missão. Esse é o primeiro risco que tem na organização. O segundo risco, e aí nós estamos falando de high level, é de nós termos uma estratégia que está relacionada à missão desta organização, mas que está fora do nosso apetite a risco. E também nós temos o outro risco, um terceiro risco também de high level, é que assim, eu posso ter o risco relacionado à missão, eu posso ter, eu posso ter o objetivo relacionado à missão, eu posso ter o objetivo dentro do nosso apetite a risco, mas eu não tenho recursos para fazer com que com que essa estratégia realmente seja alcançada. São três grandes riscos que não está dentro da gestão. Ele está na linha de governança, na linha de supervisão, lá na linha de conselho. O conselho, hoje em dia, ele já não é mais um usuário do gerenciamento de risco. O conselho, hoje em dia, ele faz parte, ele é órgão participante da gestão de risco, porque é ele que tem que responder esses três grandes riscos. O risco de eu não estar, a minha estratégia não estar alinhada à missão, o risco dessa estratégia estar além do meu apetite a risco e o risco de nós não termos recursos suficientes para implementar essa estratégia. Esses são riscos que fazem parte da organização e devem ser visualizados. E isto é responsabilidade da governança. Isto é responsabilidade do conselho, órgão de governança corporativa. Agora, com tudo isto que nós falamos, vamos entender um pouco o que é gerenciamento de risco. Gerenciamento de risco não é um bicho de sete cabeças, não. Gerenciamento de risco, ele é até que tecnicamente falando, um processo simples. Gerenciamento de risco, ele permite que nós tenhamos a possibilidade de identificar riscos e uma vez que nós identificamos os riscos, que nós possamos avaliar a sua magnitude. A avaliação da magnitude do risco, ele é sempre matricial. Probabilidade e impacto. Qual é a sua probabilidade de ocorrência e quando ele ocorrer, qual será o seu impacto. E depois que nós conhecemos a magnitude do risco, nós vamos dar uma resposta ao risco.
E, se necessário, teremos um plano de contingência para minimizar o impacto desse risco. Vamos ver por partes, de maneira tranquila. Identificar o risco, ele toma como base o objetivo do processo. É através dos objetivos que nós vamos identificar os riscos. Todo processo operacional tem seus objetivos. Quanto melhor esses objetivos forem compreendidos, melhor será para que nós possamos fazer o alinhamento com a estratégia e também o relacionamento e a definição, a identificação dos riscos. É o risco do processo não alcançar os seus objetivos. Risco está sempre relacionado com o objetivo. Risco é todo e qualquer evento que vai trazer um impacto na minha capacidade de alcançar esses objetivos. Quando este impacto é negativo, nós chamamos de risco. Quando eu tenho um impacto positivo, nós chamamos de oportunidade. Dentro daquilo que é o nosso critério, não existe risco positivo. O que existe são oportunidades. Aí sim eu vou trabalhar os riscos, que são todos os eventos que trazem um impacto negativo na minha capacidade de alcançar os objetivos. Uma vez que nós relacionamos todos esses riscos com base no entendimento dos objetivos, nós precisamos conhecer as suas causas, os seus fatores de risco. Porque o que nós tratamos não é o risco em si. O que nós tratamos são os fatores de risco. Então, nós precisamos conhecer todos os fatores que vão fazer com que esse risco, com que este evento se efetive. Então, nós precisamos agora, depois que nós conhecemos os objetivos, conhecermos os riscos. Os riscos e agora os seus fatores de risco, as suas causas. Só para vocês entenderem o que eu estou falando, lá no Internal Control Institute nós temos uma analogia que é a analogia com uma doença coronária. O evento é você ter um problema coronário. Você pode ter isto porque você é fumante, porque você está acima do peso, porque você tem colesterol alto, pressão alta. A partir do momento em que nós conhecemos esses fatores de risco, nós conseguimos tratá-los. Se é fumante, pare de fumar. Se está acima do peso, perca peso. Se é sedentário, vai caminhar. Então, com base nisso, é que nós podemos, então, trabalhar todo o gerenciamento de risco. Conhecer os fatores de risco, porque são eles que serão tratados. Bom, então agora nós conhecemos os objetivos do processo, nós sabemos quais são os riscos de ele não alcançar os seus objetivos e o porquê, as suas causas, seus fatores de riscos. Se estivermos falando de uma matriz de risco, eu tenho a primeira coluna objetivo, segunda coluna risco, terceira coluna fator de risco. O que nós precisamos agora é fazer o cálculo da magnitude, é conhecer a magnitude do risco. Enquanto nós não conhecemos a magnitude do risco, nós não sabemos qual é a resposta que nós podemos dar ao risco. Lembre-se que o objetivo da gestão de risco é permitir que a organização atue dentro do seu apetite a risco. Ele vai fazer com que o risco bruto seja o risco que leve esse risco bruto para o risco residual, de forma que esse risco residual esteja alinhado ao apetite a risco da organização. Este é o grande objetivo da gestão de risco: permitir que a organização opere dentro do seu apetite a risco, dentro da sua capacidade de correr risco e também relacionando a sua tolerância a risco. Então, vamos entender que enquanto nós não conhecemos a magnitude do risco, nós não temos como tratar desse risco. A magnitude é sempre um cálculo matricial, probabilidade e impacto. Nós temos uma métrica para saber qual é a probabilidade de ocorrência, qual é a sua frequência, e uma vez que nós conhecemos a sua frequência, nós então podemos saber qual é o seu impacto.
normalmente em 4 dimensões: impacto financeiro, impacto na imagem, impacto na continuidade e possivelmente impacto no seu market share, né? São 4 dimensões importantes que devem ser medidas. Conhecendo a magnitude, nós podemos ir para o próximo passo, que é saber que tipo de tratamento nós vamos dar ao risco. Existem 4 formas básicas de tratar o risco: aceitar o risco, compartilhar o risco, evitar o risco e mitigar o risco. Aceitar o risco pode ocorrer quando o custo do processo mitigatório é maior do que o impacto que ele vem a trazer. Não faz sentido gastar dinheiro a mais para um impacto que, se acontecer, vai ser menor do que o meu custo de mitigação. Então, eu posso aceitar. Eu posso aceitar o risco também no momento em que ele já está dentro do meu apetite a risco. Agora, aceitar o risco não é simplesmente não fazer nada. Eu preciso monitorar o risco. No mínimo, monitorar o risco, porque o risco pode mudar. Então, nós monitoramos o risco. O outro ponto é compartilhar o risco. É o que nós fazemos com os nossos seguros, nos seguros de veículos. Nós contratamos alguém para correr esse risco. Ele não vai correr 100% do tempo, ou ele não vai correr 100% do risco, porque ele vai te falar que você tem uma parte desse risco para poder, de sua responsabilidade. Na hora que nós colocamos esta parte mínima que nós teremos de correr, mais o prêmio que nós vamos pagar para para a seguradora, se estiver dentro do nosso apetite a risco, então nós passamos o risco para eles. Podemos fazer isso através de formas financeiras, né, estruturas financeiras de swap ou de hedge, e estrategicamente nós também fazemos o compartilhamento de risco através da criação de joint ventures, para não correr o risco sozinho na entrada de um mercado novo, por exemplo. Depois nós temos evitar o risco. Evitar o risco é a parte mais difícil da gestão de risco, é a resposta mais difícil, porque para evitar o risco eu não posso mais estar exposto ao risco. Enquanto nós estivermos expostos ao risco, o risco está lá. Ele não vai desaparecer, o risco não é 100% mitigado. Então, para que nós possamos não correr mais o risco, evitar o risco, eu não posso estar exposto. E aí são decisões estratégicas. São decisões que nós tomamos no momento de sair de um país, vender uma empresa, sair do mercado, encerrar um processo produtivo. São decisões estratégicas, porque enquanto nós estivermos expostos ao risco, nós sempre teremos que mitigá-los, ou fazer ou o seu compartilhamento, ou, quiçá, se estiver dentro do apetite a risco, o seu impacto, nós podemos até aceitar. Mas o que nós mais fazemos operacionalmente falando é mitigar o risco. E mitigar o risco é ter um controle interno para mitigar o risco. Normalmente também nós mitigamos a probabilidade, é o que o controle faz, mitigar a probabilidade. A ideia é que nós possamos evitar o evento. Nem sempre isso é possível. E aí tem um impacto. E aí nós fazemos um plano de contingência para dar resposta ao impacto. Dependendo da magnitude do risco, nós podemos ter um controle interno dando resposta à probabilidade e um controle ou um plano de contingência, se acontecer, para dar resposta ao impacto. A ideia no impacto é minimizar o impacto o máximo possível. Então, nós sabemos que, uma vez que o risco é conhecido, uma vez que o risco é medido, nós vamos dar uma resposta ao risco, e se esta resposta for de mitigar, operacionalmente falando, nós precisamos ter um sistema de controles internos que vai dar resposta ao risco, vai trazer o risco bruto ao risco residual. E é importante salientar que não é qualquer risco residual, é o risco residual que está alinhado ao apetite a risco. Então fica muito claro, pessoal, que gerenciamento de risco nada mais é do que nós termos instrumentos para identificar o risco, métricas para avaliar a magnitude do risco, e com base nisso e alinhado ao apetite a risco da organização, nós vamos tomar as atitudes adequadas para dar a resposta ou a melhor resposta àquele risco que foi identificado.
a gestão de risco, ela tem a capacidade ou ela tem a possibilidade de aumentar a capacidade da organização em alcançar os seus objetivos estratégicos, uma vez que esses objetivos estratégicos estão alinhados à missão, ele vai alcançar a missão e vai criar valor às partes relacionadas. Isso é feito por intermédio de um processo de gestão fundamentado nas melhores práticas, aonde a governança opera de uma maneira mais abrangente. Então, não existe governança se não tivermos gerenciamento de risco. Esse gerenciamento de risco deve ser estruturado e deve fazer parte da cultura e da consciência da empresa. E não vamos ter um bom estruturado gerenciamento de risco se nós não tivermos um bom sistema de controles internos. Uma coisa encaixa na outra. E esses são dois pontos fundamentais para que nós possamos fundamentar a governança corporativa. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Eu estou aberto para perguntas, vamos responder todas as questões que chegarem a nós. Você pode entrar em contato com o Marlon, a pessoa que é o responsável pelo Conaud, e fazer as suas questões, que ele vai fazer com que chegue a nós, e aí então eu posso dar o feedback necessário. Meu nome é Eduardo Pardini e agradeço a possibilidade de estar aqui falando com vocês. Agradeço ao Marlon também e parabenizo ele por todo este processo do Conaud, que é muito interessante e vem democratizar o conhecimento e a melhoria das organizações. Até logo e espero vê-los ou num dos nossos cursos ou então no próximo Conaud. Até lá!